Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão aqui da disciplina de Ética Contábil. Então, recapitulando aí um pouquinho do que a gente estudou, nós começamos lá falando do Código de Ética, né? Entendendo quais seriam os conceitos básicos, qual é a sua estrutura. E aí eu trouxe para reforçar para vocês, né? Esse conceito é muito importante, a gente precisa manter em mente que o Código de Ética tem por objetivo essa fixação, né? Essa determinação da conduta do contador, né? Do profissional contador no exercício da sua atividade, tá? Então, isso está previsto no próprio código. A gente estudou e entendeu também que ele se aplica tanto aos contadores quanto aos técnicos em contabilidade, que pela perspectiva ética, pelo trabalho que realizam, não há distinção alguma, né? Em seguida, nós vimos, então, eu não vou fazer aqui toda a leitura dele, né? A estrutura, como nós vimos, ela é bem extensa, nós temos 26 artigos aí divididos entre deveres, vedações, permissibilidades, valor e a publicidade dos serviços, né, também dando ali alguns nortes e orientações, os deveres em relação aos colegas, em relação à classe, as penalidades, que seriam as sanções éticas, e as disposições gerais, que é a própria fundamentação, regulamentação do Código de Ética. Em seguida, eu falei para vocês um pouquinho sobre as demonstrações contábeis, né, e pedi para vocês terem uma atenção sempre em relação à apuração do resultado, à evidenciação das informações. Então, a gente tem que tomar cuidado na perspectiva ética em relação ao quê? A existência das ameaças, que seriam aquelas normas que nós estudamos, né, a NBCPG 200, a 300, para que a gente sempre se lembre e saiba que existem fontes de informação que nós podemos consultar para identificar ali, eventualmente, né, ter uma diretriz. Então, as ameaças, interesse próprio, revisão, familiaridade, intimidação também, que não é tão incomum assim, infelizmente, né? E aí nós precisamos identificar e aplicar as salvaguardas. Então, nós buscamos o aconselhamento interno, se for possível, externo, se for necessário, a documentação, sempre manter tudo em dia, né, registrado, porque é justamente o jeito de se evitar, né, eventuais problemas futuros. Então, é a forma como nós temos de resguardar aí o trabalho que nós executamos, né? E aí eu comentei para vocês também que o fato da gente fazer o trabalho todo digital, utilizando aí, por exemplo, um sistema contábil, ou até mesmo, né, fazer as escriturações, as obrigações acessórias do SPED, por exemplo, por meio de forma digital e não físico, não faz com que seja diferente do que era físico. Então, o registro ele continua sendo assinado pelo contador, pelo administrador da empresa, né? As informações relativas àquela empresa são de responsabilidade dos dois, tá? E aí eu dei o exemplo, né, da questão das notas explicativas para complementar a informação, sempre tomando esse cuidado. De que quem vai ler aquele balanço, de quem vai receber aquela informação, precisa, às vezes, de uma orientação, um auxílio, né? E o nosso papel, de certa forma, é este também. Tá? Então, aí a gente comentou um pouquinho sobre a ideia do desconhecimento e do erro, aí no sentido de que o fato de eu não conhecer uma norma, o fato de eu não conhecer uma legislação, o que no Brasil, infelizmente, pela complexidade que a gente tem, né, o grande rol aí de leis esparsas, né, cada um para um canto, cada uma é criada e às vezes a gente não conhece, não justifica o nosso erro. Então, evidentemente, a gente tem que se manter atualizado, a gente tem que estar buscando esse estudo. É uma profissão que vai exigir isso a vida toda, inevitavelmente, tá? Lembrando que o trabalho que a gente faz é sempre de responsabilidade técnica, né? Então, é um trabalho intelectual. Ele depende justamente dessa manutenção do nível de conhecimento, do conhecimento técnico e dessa profundidade. A subjetividade e a questão da objetividade da ética, como eu comentei para vocês na ideia de resolução de conflitos, ela vai ser pautada em muitas diferentes circunstâncias, por isso que o código ou as normas complementares, elas não vão trazer soluções específicas, mas caminhos para que você possa ter ali uma diretriz, um norte a seguir, né, a procurar, a buscarem e quando identificar aí eventuais problemas ou eventuais conflitos relacionados à prática ética contábil, tá? Então, a aula de hoje é mais ou menos para a gente recordar aquilo que a gente viu lá no início e fechar, né, esse raciocínio com isso que nós estamos vendo na terceira unidade. Então, todo aquele conceito de estudar, de compreender, de entender o próprio indivíduo, de entender a si mesmo, faz parte desse processo, porque aí uma vez que você se entende, você cria essa concepção, você passa isso adiante e consegue com mais facilidade compreender o seu próximo, desenvolver um raciocínio mais adequado e resolver conflitos, que é o grande propósito aqui, objetivando esta convivência, né? Já que a convivência ela vai ser inevitável, a gente precisa trabalhar sempre ela da melhor forma possível. Tá? Então, eu espero que as aulas da unidade 3 aqui tenham trazido aí os principais aspectos para vocês entenderem como o código é estruturado, como ele se aplica, né, as circunstâncias que nós devemos nos atentar efetivamente para compreendermos o que é essa base ética relativa à contabilidade, né, a aplicação da profissão contábil no seu dia a dia.
Tá? Então, espero ter contribuído, né? Acredito que foi um bom semestre aí, agradeço todas as participações, espero encontrar vocês aí nos semestres futuros, né? O pessoal que assiste essas aulas no YouTube também, obrigado pela paciência, pelos comentários, né, pela participação, deixem as sugestões de melhoria, né, as críticas também, são sempre todas bem-vindas. E as aulas futuras, né, a gente se encontra então para ir conversando, adquirindo esse conhecimento juntos, evoluindo sempre, tá? Obrigadão mais uma vez, um bom fim de ano a todos aí, pela paciência, pelos estudos, pela dedicação, né, aproveitem bastante as férias, né, para quem vai aproveitar aí, viajar, enfim, tomem sempre bastante cuidado também, e eu encontro vocês no ano que vem, continuando com as aulas, continuando com o nosso material aqui, para ilustrar um pouquinho mais dessas disciplinas, né, de contabilidade aí, que são uma grande área, merecem estudo, merecem dedicação, exigem bastante esforço, né, mas são bem legais da gente ir estudando e aprendendo, beleza? Obrigadão mais uma vez, até a próxima, e eu encontro vocês então na nossa próxima aula.